Tava esses dias dando uma olhada nas postagens lá no LinkedIn, né? Muita gente reclamando que nossa, como tá difícil contratar gente para área de TI. Mas também, contraparte, você vê que tem muita vaga que foi fechada, né, por causa do advento da IA. Mas muita reclamação, falando, nossa, tá difícil achar um profissional bom na área de TI. E muitas das pessoas que eu vi reclamando que tá difícil para contratar também colocou a culpa que as pessoas que estão se aplicando não têm conhecimento. Tipo assim, estão com conhecimento muito superficial. Então, sei lá, se pergunta o porquê usar filas, a pessoa te dá uma resposta bate-pronto. Só que se você fala, cara, mas qual o trade-off de eu usar uma fila? A pessoa não sabe explicar o porquê. Então, falam que o conhecimento das pessoas que estão entrando na área está muito raso, né? E em partes eu concordo, mas o motivo de eu concordar é que antes, quando a gente precisava estudar algum tópico, por exemplo, sobre mensageria, como que funciona uma API, o que é um microserviço, a gente colocava isso no Google e, sei lá, normalmente aparecia alguma página da Medium, por exemplo, explicando o que é uma API, como que ela funciona, os benefícios, os malefícios. E a partir desse documento a gente acabava lendo e entendia o porquê deveria usar uma API, ou porquê eu deveria usar uma fila, ou porquê usar Kafka ao invés de Rabbit, e por assim vai. E hoje, com a IA, ficou muito fácil perguntar. Se você for ver, a IA é nada mais do que o novo Google. O que eu quero dizer com isso? Antes, quando a gente ia pesquisar algum tema, a gente se recorria a buscar na internet ou abrir um livro para entender sobre o que aquele assunto se tratava. E hoje, com a IA, só ficou mais fácil. Então, ao invés de eu ter que ir no Google, eu só mando um prompt para a IA e falo, cara, me explica o que é Kafka, me explica o que é RabbitMQ. Só que o problema é, a pessoa que faz essa pergunta, muitas das vezes ela acaba ficando só na superfície, então ela não entra a fundo para entender como que você pode implementar o Kafka na sua aplicação e o porquê você deveria usar Kafka ao invés de você usar o RabbitMQ, ou quando você deveria usar um RabbitMQ e não usar um Kafka, ou, por exemplo, por que você deveria usar cache na sua aplicação. E as pessoas ficam só, tipo, na primeira linha, que a IA retornou e fala, não, beleza, eu entendi agora para que eu devo usar Kafka, mas a pessoa nunca colocou esse conhecimento na prática. E eu vejo que esse é um dos pontos que muitos recrutadores reclamam, de falar, cara, a pessoa sabe, mas ela nunca aplicou. Ela não sabe me explicar o porquê que ela faz daquela forma. Então, para mim, o problema nunca foi a IA em si, né? O povo tenta culpar a IA, que fala, cara, é culpa da IA. Eu não acho que é culpa da IA. O problema é a pessoa que realmente não quer se especializar naquilo. Então, ela entende que a IA retorna algo mais rápido e usa ela como a muleta para dizer que aprendeu algo, né? Eu consigo até traçar um paralelo em relação à IA com a minha carreira, né? E como que eu traço esse paralelo? Por exemplo, antes de ter a IA, cara, eu era uma pessoa que lia muito sobre como implementar uma coisa, porque entender qual que seria a melhor solução para um problema. E eu lembro que quando surgiu a IA, eu falei, cara, dá para automatizar isso daqui. E quando eu comecei a automatizar alguns serviços, eu acabei esbarrando num problema que todo mundo tinha na época, que era a parte de limite da API. Então, por exemplo, você começava a fazer muitas chamadas para o modelo e o modelo ficava sobrecarregado. E uma forma de resolver isso, que eu lembro, cara, marcou muito, falei, cara, que da hora eu aprender isso, foi a parte de Circuit Breaker. E vou até deixar um vídeo que eu gravei sobre Circuit Breaker aqui no canal, aqui em cima em um dos cards. E qual que era a ideia? Vamos supor que eu tinha o modelo do chat GPT deployado em, sei lá, uma instância nos Estados Unidos. E aí eu acabava fazendo várias chamadas para esse modelo e uma hora esse modelo sobrecarregava, ou seja, eu enviei tanta chamada que ele não era mais capaz de responder. E aí, qual que foi a solução? A solução foi pegar esse mesmo modelo, fazer uma redundância dele e fazer um deploy em outra região, por exemplo, sei lá, eu falei Estados Unidos, aí a gente colocar um deploy dele aqui na América do Sul. Qual que era a ideia? Quando o modelo que está lá deployado nos Estados Unidos, ele começasse a gargalar, ou seja, não responder, eu fazia a troca para o modelo que está aqui na América do Sul. Então eu falei, cara, se esse aqui não está mais conseguindo me responder, manda a requisição para esse outro deployment, que isso na real é o circuit breaker, né? Então, quando você abre o circuito, quer dizer que aquele serviço não está conseguindo responder e acaba encaminhando todas as requests para um serviço paralelo, que seria uma outra instância, até esse circuito conseguir recuperar. Isso você pode fazer tanto para enviar para um novo serviço ou você não chamar ele, para evitar que outros serviços acabem morrendo em cascata, né? E foi a primeira vez que eu tive que implementar Circuit Breaker. Eu já tinha o conceito, mas eu nunca havia implementado. Isso que eu falo,
hoje a gente tem uma abundância de conhecimento, então a pessoa lê sobre tudo, ela se acha expert sobre tudo, mas ela nunca implementou na prática para entender como aquilo se aplica e como aquilo resolve um problema. E eu vejo que é nisso que muitos recrutadores ou pessoas que são responsáveis por abrir a vagas estão reclamando. Então, realmente, o problema não é IA, é a falta de vontade que eu vejo de muitas pessoas realmente quererem aplicar o que elas aprenderam ou ir atrás de novos conhecimentos, porque, de novo, traçando um paralelo com a minha carreira. Depois que teve esse boom da IA, que foi melhorando, que então a gente abria primeiro o GPT, depois teve os harness, que foram o Cloud Code, aí a gente teve o Codex da OpenAI, a gente acabou programando cada vez menos. Então, você tinha um conhecimento muito específico sobre como desenvolver alguma coisa, a gente acabou delegando isso muito para a IA. Então, a gente falava, cara, eu preciso que você implemente isso, isso e isso, já tinha algo refinado e passava para a IA implementar. E qual que era o ponto? Antes, quem era o responsável pela implementação éramos nós. Então a gente tinha uma memória meio que muscular já de como fazer ou como resolver tal tarefa. E usando a IA, eu sinto, de novo, trazendo para minha carreira, que eu dei uma baita de uma enferrujada de como escrever código. Tanto que, em projetos pessoais, até os que eu trago aqui pro canal, eu tento usar o mínimo possível de IA e fazer a boa e velha guarda, que é buscar na internet como resolver um problema ou buscar aquele erro na internet e não depender 100% mais da IA, porque você acaba não exercitando a sua cabeça e quando a gente não exercita algo que quando a gente para de exercitar algo, o nosso cérebro entende que aquele conhecimento é inútil e a gente acaba esquecendo. E um ponto disso é que eu vejo que, como as IAs se tornaram muito boas em codificar, e realmente ela é muito boa para escrever código, eu falo com toda certeza. Dado um bom prompt e algo bem refinado do que tem que ser feito, a IA vai escrever código melhor que eu, melhor que você, melhor que qualquer um. Porque ela já sabe toda a sintaxe da linguagem e já sabe, ela foi treinada com algoritmos que a gente publicou, por exemplo, no Stack Overflow, algoritmos de lead code, então ela sabe o melhor algoritmo para aplicar. Mas o ponto que fica é, quando a gente acaba delegando tudo para a IA implementar, a gente esquece como fazer aquilo. Aí você pode falar, mas eu posso revisar a minha PR. Sim, mas você lembra de algo que você leu há um mês atrás? Você lembra com clareza o que você leu há um mês atrás? Porque, cara, eu não lembro. E eu tenho essa sensação. Quanto mais. Beleza, eu entendo. Eu faço review de código, eu entendo que aquele código está sendo feito. Só que daqui a uma semana eu não vou lembrar o que foi escrito naquele código. Eu vou entender o problema que aquele código resolveu. Mas eu não vou ter claro na minha mente a solução que foi aplicada muitas vezes. A gente tem essa solução clara na hora que a gente está lendo. E, sei lá, durante um dia ou dois. Mas esse conhecimento que a gente teve lendo o review, ele some. E esse é o ponto. Quando começou a ter esses harness, eu comecei a usar tanto a IA que eu falei, cara, implementa isso daqui. Aí eu falei, cara, ficou bom, implementa isso daqui. Aí você acaba criando tanta confiança na IA que você acaba não, não revisando, mas você perde um pouco aquele olhar que você pega nos detalhes, sabe? Você começa a julgar menos os erros da IA e você fala, putz, acho que isso aqui foi um erro meu. Só que na verdade, às vezes nem foi um erro seu, foi só uma alucinação da IA. E como a IA ela é treinada para falar bem, então mesmo quando ela erra, ela tenta errar com convicção. E às vezes essa convicção dela é tão boa que a gente acaba achando que o erro dela tá certo. Tanto que tem vários memes, né? Não erre, faça isso e não erre. Ou os próprios AI slopes que todo mundo fala, né? E de novo, o problema não é IA, é a gente acreditar que ela sempre vai dar algo certo. E de novo, só puxando para a minha carreira, né? Dado esse ponto do harness, que eu falei que a IA escreve código bem, eu percebi que eu comecei a delegar muita coisa para a IA. E esse delegar muita coisa fez com que eu fosse menos crítico no que ela estava entregando. Eu voltei e pensei, falei, cara, mas tá fazendo sentido isso? Isso que tá sendo entregue
faz sentido? Resolve realmente o problema do cliente, o código que está indo para produção? E aí, entrando nessa parte de ser crítico, que eu tive essa ideia de criar projetos pessoais onde eu vou escrever código ao máximo sem a ajuda da IA, para voltar a exercitar os meus neurônios, né? Para voltar a ter esse olhar mais crítico. E em paralelo com isso, eu voltei a ler um livro que eu ganhei na faculdade. E foi um livro que me ajudou muito a entrar no mercado de trabalho, me ajudou muito com a base da programação, que é esse Jornada Microserviço. É um livro antigo, tá? Não vou ser o cachista e falar, nossa, melhor livro do mundo, não, mas ele explica diversos conceitos que a gente usa no dia a dia e que aos poucos eu senti que eu fui perdendo esses conceitos. E se tem alguma coisa que eu posso deixar nesse vídeo, não vou falar dica, mas um conselho mesmo, é use a IA como ferramenta, porque eu percebo que a gente está perdendo o olhar crítico e deixando a IA decidir muita coisa, então ela está se tornando uma muleta. Tanto que eu já peguei várias histórias no LinkedIn que o povo posta print, né, dos códigos lá no GitHub. Fala, cara, mas por que você fez isso? Ah, não, foi a IA que sugeriu. Foi a IA, foi o Cloud. Falo, cara, mas quem é responsável é você que está entregando o código para produção. Então, de novo, volta aquele ponto que tava lá no começo do vídeo, né, que o pessoal tá reclamando da falta de profissionais qualificados. O problema não é a IA, e sim a falta de vontade da gente olhar, ter um olhar mais técnico, entender o porquê que aquilo foi feito dessa forma e não usar a IA como uma muleta para tomar decisão e começar a entender o porquê que aquilo está sendo entregue. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E era mais um desabafo mesmo. E tamo junto. E, de novo, a IA não é um problema somos nós que muitas vezes usamos de forma errada, porque ela é só uma ferramenta. Mas é uma ferramenta muito boa, viu? E valeu. Te vejo no próximo vídeo.